Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá? Mais uma aulinha de química. Hoje termoquímica. Termoquímica é a parte da química que estuda as energias envolvidas nos processos físico-químicos. Por exemplo, nas reações químicas. Toda reação química ocorre de duas uma. Ou ela libera energia, ou ela ocorre à custa de energia. Vamos pensar em alguns exemplos. As combustões, as queimas. Quando você queima lá um combustível como a gasolina, como o álcool, a liberação de energia, em função da quantidade de moléculas ou de mols de moléculas que você queima de álcool ou de gasolina, nós teremos a quantidade de calor liberada. Aliás, essa quantidade chama-se calor de combustão ou entalpia de combustão. Entalpia é a energia que cada substância química tem intrinsecamente lá dentro das suas ligações químicas, quanto que numa molécula ou num mol de moléculas você tem armazenado de energia. A gente vai chamar isso de entalpia e vamos simbolizar com a letra H maiúscula. É um exemplo de reação que consome energia. Por exemplo, quando você coloca lá um bife de carne bovina numa grelha e esta carne muda de textura, essa carne muda de sabor, reações químicas ocorreram lá e ocorreram em função da absorção de energia. Inclusive, nós vamos classificar essas reações em endo e exotérmica, dependendo se ganham, se ocorrem à custa de energia ou se liberam. Me acompanhe aqui no quadro. Uma reação como esta aqui, gás carbônico mais água mais energia. Esta é a conhecida reação da fotossíntese. Ocorre com todo o vegetal. Ele captura gás carbônico da atmosfera, água, que toda plantinha precisa de água, mais energia, energia solar, luz. E vai formar gás oxigênio, que é liberado para a atmosfera, e vai formar glicose. É a glicose que vai compor o seu caule, sua raiz, seu fruto. É o carboidrato do vegetal. Aliás, depois nós vamos nos alimentar disso. Aqui na glicose está armazenado, de certa forma, a energia que foi transformada a partir da energia química que o gás carbônico e a água possuíam, a partir da entalpia que o gás carbônico e a água possuíam, mais a energia solar. Mais energia solar. Esse tipo de reação absorve energia. Eu chamo esta reação de reação endotérmica. É a reação que vai absorver energia. Dá uma olhada nesse gráfico. Eu vou colocar aqui no eixo Y, H de entalpia. Esse entalpia pode ser em calorias, pode ser em joules, ou quilocalorias, ou quilojoules. Suponhamos que a gente tem aqui os reagentes, entalpia dos reagentes. Então, aqui os reagentes. A hora que a reação acontece, a energia dos produtos é esta aqui em cima. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Eu somo a energia dos produtos e ela dá maior que a energia dos reagentes. Esta quantidade que a gente pode verificar no gráfico aqui, essa variação de reagente para produto, é quanto que houve de absorção, de consumo de energia. Inclusive, eu posso fazer um delta. Lembre sempre que esse delta significa variação. Isso vale na química, vale na física. É o final menos o inicial. Entalpia, variação de entalpia, é a entalpia do produto menos entalpia do reagente. Nesse nosso exemplo, se o produto é maior que os reagentes, quando eu fizer esse cálculo, um número maior menos um número menor, necessariamente o ΔH aqui será maior que zero, ou seja, positivo. Já fica a dica. Se você estiver diante de uma questão que apareceu escrito lá a equação, e aqui na frente aparece escrito ΔH igual, e aparece um valor positivo, isto indica que a reação é endotérmica. Neste caso, em vez de pôr o ΔH, a gente escreveu aqui mais energia. Isso pode acontecer. São duas formas diferentes de representar a mesma equação termoquímica. Eu escrevo mais energia, ou até a quantidade,
mais 670 quilocalorias, por exemplo, formando oxigênio e glicose. Ou não escrevo nada aqui e escrevo ΔH igual, mais 670 quilocalorias. Então, se aparece escrito energia antes da seta, reação endotérmica. Se aparece ΔH positivo, reação endotérmica. Nessas equação termoquímica, tem outra coisa importante. O estado físico das substâncias. Gasoso, 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 líquido ou sólido, líquido ou sólido. O estado físico faz diferença. Em função do estado físico, a gente vai ter maior ou menor energia. Dê uma olhada lá na aulinha de propriedades da matéria, a gente conversou sobre isso. O estado líquido tem mais energia que o estado sólido. O estado gasoso, mais energia que o estado líquido. Aliás, a fusão, a passagem do sólido para líquido, absorve energia. A passagem de líquido para gás absorve energia. Então eu digo que fusão e vaporização são processos endotérmicos. O inverso, a liquefação ou condensação, que é a passagem de gasoso para líquido, ou ainda de líquido para sólido, que eu chamo de solidificação. Esses são processos exotérmicos. Dê uma olhada no inverso da reação da fotossíntese. Glicose mais oxigênio, formando gás carbônico, água e energia. Exatamente o inverso. Escrevi esta aqui, da direita para a esquerda. Esta reação é a reação da respiração dos mamíferos, inclusive dos seres humanos. Nós comemos carboidrato nos vegetais, respiramos, inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico, a água é aproveitada no nosso organismo e mais energia. É a reação química que acontece lá nas mitocôndrias celulares, produzindo energia para a manutenção do nosso organismo. Batimentos cardíacos, processamento cerebral, contrações musculares, manutenção da temperatura do corpo, tudo isso é demanda de energia, que basicamente, de forma simplista, lá na biologia se estuda isso de uma forma mais desmembrada. De uma forma simplista, glicose mais oxigênio, queima da glicose, oxidação da glicose, produziu energia, reação exotérmica. Dê uma olhada aqui. Agora, os reagentes estão aqui em cima. Esta é a energia, por exemplo, da glicose e do oxigênio. O produto aqui embaixo. De reagente para produto, há uma queda de energia. A entalpia do produto menor que a entalpia do reagente. Aqui nós tínhamos a entalpia do produto maior que a do reagente. Aqui a do produto menor que a do reagente. Se eu faço agora o ΔH, ΔH igual a entalpia do produto menos entalpia do reagente. Final menos o inicial. Nós temos um valor menor menos subtraio um valor maior. Necessariamente, isto aqui vai dar um valor menor que zero, ou seja, negativo. Portanto, se você vir numa equação como esta, em vez de escrever aqui, ó, mais tanto de energia, aparecer escrito ΔH, isto significará que a reação vai ser exotérmica, se aparecer esse ΔH negativo. Vamos ver uma equação termoquímica de exemplo, considerando o ΔH. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma dessas equações que a gente utilizou, por exemplo, queima de algum combustível. Vamos considerar o combustível metano, principal componente do gás natural. Queima é reação com oxigênio. Então, o metano reage com oxigênio. Por exemplo, no motor de um automóvel que funciona a gás natural, o metano reage com oxigênio do ar que é aspirado para dentro do motor, vai produzir gás carbônico, vapor de água, isto será expelido pelo escapamento e mais energia. Só que agora, em vez de escrever mais energia, até poderia fazer assim, eu escrevo ΔH igual
um valor negativo. Vou escrever aqui, hipoteticamente, por exemplo, 1000 quilocalorias ou quilojoules. É um valor hipotético, tá, pessoal? Nós temos lá o metano reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. ΔH menos 1000. Esse menos significa que a reação é exotérmica. Ela libera, produz energia, produz calor. Por isso que eu uso como combustível. Os estados físicos, como eu disse, são importantes. Metano é utilizado na forma gasosa, oxigênio na forma gasosa, gás carbônico é liberado na forma gasosa e a água também sai na forma gasosa, na forma de vapor. Se fosse o inverso, seria endotérmica. Sempre a reação inversa é endotérmica com ΔH igual ao mesmo valor numérico com sinal trocado. Toda reação de combustão é uma reação que libera energia. E agora, para encerrarmos, uma questãozinha que pode ser cobrada de você. Uma equação como esta é fornecida, quilocalorias por mol de metano. Para isso eu tenho que balancear a equação. Um carbono lá, outro carbono aqui, tenho 4 hidrogênio, ponho 2 aqui, fiquei com 4 hidrogênio. Do lado de cá, 2 mais 2 oxigênio são 4, eu ponho 2 lá. Para a queima de um mol de metano, libera-se 1000 quilocalorias. Se em vez de um mol forem 2, 3 ou 4, eu vou liberar 2, 3 ou 4 mil. Lembrando que esse 1000 é um valor hipotético. Lá numa questão da sua prova pode aparecer qualquer outro valor. O que é importante eu saber, apareceu negativo, significa que está liberando. Inclusive, em vez de falar tantos mols, pode aparecer escrito assim: quanto de calor é liberado se 64 gramas de metano forem queimados? Você vai lá na tabela periódica, verifica a massa molar do metano, consultando a massa do carbono que está na tabela, mais a massa do hidrogênio. A massa do carbono você vai achar lá que é 12, a do hidrogênio 1. 4 vezes 1 mais 12, isso dá 16. Então, 16 gramas de metano libera 1000 quilocalorias. Reforçando que o valor é hipotético. 1000 quilocalorias. Se em vez de 16 são 64 gramas, X, e eu tenho aqui uma regrinha de 3. Multiplica cruzado, 16x igual a 64 vezes 1000. Mas que se você já enxergou que esses 64 são 4 vezes mais que 16, o x 4 vezes mais que o 1000. Já sabemos que vai dar 4.000. X igual a 64 vezes 1000 dividido por 16. 64 por 16 dá 4 vezes 1000, 4.000 quilocalorias. Preciso pôr o sinal negativo? No cálculo do ΔH, sim. Se o exercício estiver perguntando para você quanto de calor é liberado, você não precisa pôr o sinal negativo. Calor existe ou não existe. Energia existe ou não existe. Não faz sentido falar de energia negativa. Agora, o ΔH, a variação de entalpia, sim. Esse valor negativo indica que está sendo liberado. Quanto está sendo liberado? 4.000 quilocalorias, quilojoules. Ok? Foi mais uma aulinha de química, dessa vez termoquímica.